livro, olha só, alguns estados tiveram a origem da sua dívida por meio de resoluções aprovadas no Senado, né? Um deles, que é o estado do Ceará, que é um dos estados que a professora Rivânia comentou, não é? Que não está nem obedecendo o seu próprio piso mínimo constitucional para investimento lá na educação, né? Como um dos primeiros itens da dívida do estado do Ceará foi um empréstimo de 4 milhões de dólares em 1975, junto às Bahamas. Olha, lá em 75, talvez muitos que estejam nos assistindo aí nem eram nascidos, tá? Em 1975, gente, era uma dificuldade de comunicação, era uma dificuldade para você fazer uma ligação interurbana, era ainda aquela ligação de pinos, era uma coisa super atrasada. Como é que o estado do Ceará conseguiu um empréstimo de 4 milhões com um banco na Bahamas, nas Ilhas Bahamas? Depois, o estado do Pará, quer dizer, mais complicado ainda, teve um empréstimo de 15 milhões de dólares, tá? Junto às Ilhas Caimã. Em que ano? 1974. O estado de Goiás, no interiorzão do Brasil aqui, em 1978, teve um empréstimo de 30 milhões de dólares junto ao Banco do Brasil em Singapura. Olha a origem da dívida dos estados, gente. Em 1977, o Rio Grande do Sul teve um empréstimo de 20 milhões de dólares junto às Ilhas Caimã, tá? O estado do Espírito Santo, 10 milhões de dólares junto ao European Brazilian Bank, um banco europeu, tá? O Paraná, 60 milhões de dólares. Tá? Além disso, olha como é que foi a origem da dívida dos estados. A maioria, tá? Nós pesquisamos todas as resoluções que autorizaram empréstimos aos estados. Mais da metade não identificava o agente credor. Vocês já imaginaram um empréstimo que você não sabe para quem você deve? É isso. Esses são os dados da dívida dos estados. Mais da metade não identificava o agente credor. Essa outra parte aqui, ó, mais de 1/4, não identificava o destino do dinheiro. Então, se a gente considera essas duas variáveis aqui, a imensa maioria dos empréstimos, lá na origem, não identificavam o credor, não identificavam para que era o empréstimo. Então, é uma origem totalmente obscura. Esses empréstimos, na década de 70, foram feitos a juros baixos, depois os próprios credores internacionais, que eram os grandes bancos norte-americanos e europeus, eles eram, ao mesmo tempo, os credores, e eles é que controlavam as taxas internacionais de juros. A Prime, o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos é que controlava, e a LIBOR, era a Associação de Bancos de Londres. Então, veja bem, é como aquele jogo em que o mesmo time faz as regras, é o dono da bola e manda no jogo e ganha o jogo, porque sufoca o outro lado, né? Então, foi assim a origem da dívida dos estados. Os estados sufocados pelo governo federal, que concentrava a arrecadação e sempre passando uma parte muito pequena dos recursos.
Os estados foram obrigados a entrar no processo de refinanciamento de suas dívidas na década de 90, depois dessas dívidas terem sido majoradas pela política monetária federal. Na hora desse refinanciamento, que é um marco da dívida dos estados, foi lá no final da década de 90, os estados tiveram que entregar os bancos estaduais. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tinha o Banespa, foi privatizado. Tinha a Caixa Econômica do Estado também. Minas Gerais tinha o BENGE, o Banco do Estado de Minas Gerais, tinha a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e ainda tinha o Crédito Real, que era público, tudo privatizado. A Bahia, Alagoas tinha o Produban, todos os estados tinham os seus bancos estaduais, eles foram privatizados, sobraram pouquíssimos que não foram. A maioria foi privatizada. E de que forma? O Itaú, Bradesco, Santander, etc., que compraram esses bancos, compraram por um valor ridículo, receberam os bancos, a carteira de créditos, todos os créditos a receber, receberam todo o dinheiro em caixa, receberam toda a carteira de clientes, todo o patrimônio, receberam todo o filé, tá? Receberam um banco de presente. Em muitos casos, os créditos a receber eram maiores do que o valor do pagamento do banco inteiro. Olha só. E o passivo desses bancos? Porque esses bancos tinham um passivo. O passivo virou dívida dos estados, Rivânia. Então, essa dívida dos estados, que sufoca as finanças de todos os estados, como os exemplos que a professora Rivânia pesquisou e mostrou aqui para nós, quando a gente pergunta que dívida é essa, a resposta, gente, do que a gente já conseguiu levantar como auditoria cidadã, é essa origem lá no início, né, nesses empréstimos obscuros, que cresceram em função das altas taxas de juros impostas pelos próprios credores, que emprestaram a 4%, 5% e depois passaram para mais de 20%, as taxas em dólar. Outros empréstimos internos altamente questionáveis, inclusive várias fraudes. Tivemos várias CPIs, várias denúncias de fraudes em diversos estados. Depois, a União fez um pacote. Na hora de fazer o pacote, pegou o passivo dos bancos. No caso de Alagoas, o professor Menezes, que coordena de forma brilhante o núcleo lá de Alagoas, ele pesquisou que passivo era esse do Produban. Era passivo dos próprios usineiros do Estado, que comandavam a política lá. Então, isso não era dívida pública, isso era dívida privada, do setor mais rico do Estado. Como é que foi feito? Isso aí virou dívida pública do Estado de Alagoas. E lá ainda tem um agravante que, quando nós fomos olhar os dados, esse passivo está computado 2 vezes. Gente, é um desrespeito, tá? Por isso que não querem fazer auditoria, porque a auditoria vai escancarar essas manobras de roubo de recurso público, de impedimento ao nosso desenvolvimento socioeconômico.